Oi, José. Oi, professor Juca. Posso lhe ajudar? Professor, vou aproveitar que lhe encontrei e tirar uma dúvida, posso? Sim, pode. O que seriam as transformações lineares? Uma transformação linear é uma função. Toda função é transformação linear? Não. Para que uma função seja uma transformação linear, ela deve obedecer duas regras. E quais seriam elas? Veja só. O que seriam então as transformações lineares? Então, seria um tipo de função ou aplicação, como alguns livros tratam, onde o domínio e o contradomínio são espaços vetoriais reais. Então a gente trabalha aqui também com a noção de espaços vetoriais, né, reais. Assim, tanto a variável independente como a variável dependente são vetores. Então isso é bastante importante, daí a importância de estudar a noção de transformação linear. E por isso as transformações lineares também são chamadas de funções vetoriais. Nos interessa, então, particularmente dentro do conjunto das funções vetoriais, as funções vetoriais lineares, né, que a gente denomina transformações lineares. Vejamos um exemplo. Vamos chamar de T uma transformação linear num espaço vetorial V. Né? Então vamos chamar uma transformação T que pega elementos de um espaço vetorial V e leva isso num outro espaço vetorial W. Ok? Então o que a gente pode dizer? Nós podemos dizer que todo W, elemento W pertencente a W, ele é igual a um T de V. Okay? Então todo W é um T de V. Por exemplo, se considerarmos o V igual a R2 e o W igual a R3, então a transformação T de V em W vai ser uma transformação T de R2 em R3. Né? O que essa transformação faz? Ela associa elementos V desse tipo, né, que eles são de R2, com vetores W que são desse tipo, já que eles pertencem a R3. Então é isso que a transformação linear faz. E como que a gente trabalha então para fazer essa associação? A gente precisa de uma lei, né? Uma lei que define essa transformação de elementos de R2 para elementos de R3. Então a gente precisa da lei de formação da função. Então, nesse caso, nós poderíamos ter uma função que faz isso. Ó. Essa daqui seria a lei de formação dela. Então essa é a transformação que ela faz com elementos de R2. Por exemplo, se nós tivermos T de 2 e 1, então nós teremos o quê? 3 vezes 1, depois menos 2, 3 vezes 2, né, que é x, vamos arrumar aqui. Então x é 2, então nós teríamos lá 3 vezes 2. 3 vezes 2, menos 2 vezes 1, depois 2 menos 1. Então, o T de 2 e 1, ele seria igual a 6, menos 2 e 1. Então, esse é um exemplo aí de transformação linear. Vamos colocar aqui. Então, se a gente fizesse um diagrama, né, então aqui nós teríamos lá o R2,
E aqui nós teríamos, por exemplo, o R3. Então, o que essa transformação faz? Ela pega elementos aqui de R2, por exemplo, o nosso 2 e 1, e ela leva em elementos de R3. Então, a transformação ela faz essa passagem aqui. Então, esse é o serviço da nossa transformação. Tá, mas toda função, né, linear, será que ela é uma transformação linear? Nem todas. Por isso a gente precisa especificar, né, quais as características que uma transformação ela precisa para ser chamada de transformação linear. Então vamos colocar aqui as propriedades, né, de uma transformação para que ela seja chamada de transformações lineares, de transformação linear. A primeira propriedade é a seguinte: vamos supor que eu tenho uma função t que vai de v em w. Então ela é linear se acontecerem duas coisas. A primeira é que se você pegar o t de u mais v, isso sempre deve ser igual a t de u mais t de v. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que se eu pegar o t de alfa u, isso deve ser igual a alfa t de u. Isso para todo u e v pertencente a v e para todo alfa pertencente aos reais. Obrigado, professor. Até daqui a pouco em nossa aula. Até mais.